Olá, historiantes! Como vocês estão nesse período de quarentena? Espero que estejam tomando cuidado e seguindo as orientações médicas necessárias. Eu sou o professor Pablo Magalhães e este é o Tomando Nota, seu quadro ilustrado sobre assuntos históricos. Hoje vamos responder a uma pergunta crucial. O Covid-19, ou coronavírus, é a maior pandemia da história? Bom, para alguns de vocês essa pergunta pode ser um tanto boba, mas a gente precisa esclarecer esse assunto para todo mundo. Abre o caderno e comece suas anotações porque nossa viagem pela história vai começar. Mas antes de a gente entrar na pauta, lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Já deixa aí o seu joinha para fortalecer a nossa amizade. Antes de responder essa pergunta, precisamos dizer algo importante. A humanidade passou por diversos ciclos de epidemias e pandemias ao longo de sua história. E o coronavírus é a ponta final desse fio. No vídeo de hoje, vamos trabalhar duas que foram as maiores, a peste negra e a gripe espanhola. Segundo o autor Jacques Berlioz, quase nenhum texto descreve a peste negra de meados do século XIV. Boccaccio, no Decameron, escreve mais do que descreve a peste. Nos pintores daquela época, ela foi mais pintada que descrita, mais representada que exprimida. Mas o que explica isso? Bom, a falta de qualidade na alimentação provocava deficiências orgânicas graves, agudas, como a disenteria, crônicas ou congênitas, como raquitismo, má formação e artrose. Essa vulnerabilidade influencia muito a imunidade dessas pessoas, expondo as populações às doenças. A mais célebre das endemias, ou seja, uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras, é sem dúvida a lepra, que reinou na Europa a partir do século VII e atingiu sua maior intensidade no século XII. Entre 1% e 5% da população teria sido atingida. Mas a epidemia que marca a Idade Média é a peste negra, infecção bacteriana comum em roedores e nos homens e causada por um bacilo gram-negativo, isolado em 1894 pelo cientista Alexandre Yersin. A transmissão da doença deu-se de homem a homem na primeira pandemia e depois do rato negro ao homem na segunda, mas sempre por intermédio de pulgas. O bacilo entra na pele num ponto qualquer do organismo, atinge o gânglio linfático no local da penetração e disso resulta uma inflamação aguda que, no caso da peste, recebe o nome de bubão. Essa inflamação é o principal sinal da doença e por conta dela foi dado o nome de peste bubônica. Uma outra forma de peste era pulmonar. O micróbio era transmitido por via aérea, por tosse ou expectoração, do doente a uma pessoa sã. A primeira pandemia, na forma bubônica, vinda da África Central, aparece em 541 em Pelusa, Porto do Egito, e devasta as regiões urbanas mediterrâneas, acompanhando as rotas comerciais e os rios navegáveis mais frequentados. Ela também foi chamada de peste de Justiniano e desapareceu por volta de 767. A segunda pandemia, originária da Ásia Central, difunde-se brutalmente a partir da feitoria genovesa de Cafa, na Crimeia, já no século XIV. Um navio que partiu desse porto transmitiu a todo o ocidente a doença. A partir do século XIV, subsistindo na Europa até o século XVIII, a peste passará por ciclos de violentas ocorrências a cada 10 ou 15 anos. De acordo com a historiadora Vera Maslin, em 1351, a peste já tinha varrido toda a Europa e estima-se que tenha matado, em apenas 4 anos, cerca de 25 milhões de pessoas, o equivalente a quase 1/3 da população europeia na época. Agora deixe-me contar uma história sobre uma gripe que rodou o mundo. No dia 4 de março de 1918, um soldado da base militar de Fort Riley, nos Estados Unidos, ficou de cama com sintomas de uma forte gripe. Naquela semana de março, mais de 200 soldados adoeceram também. Em apenas 14 dias, mais de 1.000 militares foram parar em hospitais. No pico da epidemia, mais de 1.500 militares reportaram a enfermidade em um único dia. A doença se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e pegou carona com os soldados americanos que embarcaram para a Europa para lutar na Primeira Guerra Mundial. E de lá ganhou o mundo. Por que chamamos de espanhola uma gripe que se originou em solo americano? A Espanha era um dos países neutros durante a Primeira Guerra, tendo uma imprensa livre para noticiar a praga. Nos próprios Estados Unidos, o então presidente Woodrow Wilson censurou qualquer notícia que pudesse abalar a população e os soldados. A situação foi a mesma em outras nações em guerra. Assim, o esforço para manter a epidemia em segredo contribuiu para sua rápida disseminação. Sem saber o que está ocorrendo ou qual a gravidade da situação, como tomar medidas preventivas? O vírus por trás da pandemia é um velho conhecido nosso, o influenza H1N1. Na gripe espanhola, há indícios de que o vírus, cujo reservatório eram aves migratórias, teria infectado uma criação de porcos no Kansas, foco inicial da doença. Mas o H1N1 de 1918 não causava os sintomas de uma gripe comum. As pessoas sangravam pelo nariz, ouvidos, olhos
olhos ficavam azuis com a falta de oxigênio, segundo relatos da época. Caíam de cama pela manhã e à tarde estavam mortas. Outra característica intrigante até hoje: o ataque do influenza costuma ser mais forte em crianças e idosos, que possuem sistema imune mais frágil. Mas em 1918, as principais vítimas foram adultos jovens, tanto civis quanto soldados no fronte. Uma hipótese é que, justamente por ter uma imunidade mais proativa, a resposta do organismo jovem era vigorosa demais. Isso resultava numa tempestade inflamatória que agredia e encurtava a vida. Em 1918, da mesma maneira abrupta com que o vírus chegou, ele sumiu. Provavelmente porque grande parte das pessoas que sobreviveram já havia criado anticorpos. Especula-se também que uma nova mutação tenha tornado o agente infeccioso mais ameno. Mas vamos voltar à nossa pergunta inicial. Covid-19 ou coronavírus é a maior pandemia da história? Não. A maior pandemia da história registrada até hoje é da gripe espanhola. Ela matou de 50 a 100 milhões de pessoas em 1918 e 1919. Esse número representa mais mortes do que o montante provocado pelas duas grandes guerras juntas. Mais do que a AIDS causou em 40 anos. E o Brasil não passou ileso por ela. Por aqui foram cerca de 35 mil óbitos, entre eles do presidente da República, Rodrigues Alves. Isso quer dizer que não precisamos nos preocupar? É errado. A pandemia do Covid-19 está apresentando uma curva vertical muito alta em novos casos em óbitos, e isso precisa ser combatido desde já, para que ela não se torne algo como uma gripe espanhola. Por isso, lave as mãos com água e sabão e use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais. A bibliografia base para este episódio está na descrição do vídeo. Clique em se inscrever para acompanhar nossas atualizações e não perder nenhuma novidade. E o mais importante, se curte nosso conteúdo, seja um apoiador. No apoia.se/historiante você contribui com R$4 mensais e recebe conteúdo exclusivo e ainda participa dos nossos sorteios mensais de livros. Eu fico por aqui, abraço e juízo, galera!